boca para fora, porque a gente gasta a nossa vida para os meninos, a gente gasta a nossa vida com a galera de agora, a gente gasta a nossa vida com essa geração. E a gente crê que Deus está fazendo algo poderoso mesmo. Ontem a gente teve o sextou. Quem já foi no sextou lá da nossa igreja? Tem gente aqui que já foi? Algumas pessoas aqui já foram. Pastor Anderson está lá, o pastor Anderson é agarrado com nós. Obrigado, viu, pastor? Te amo. Só o senhor que é louco mesmo me trazer para pregar assim mesmo, viu? Tem outro pastor louco igual o senhor, não. Ontem nós tivemos o sextou, que é um culto que a gente faz com... O cunho dele é evangelístico, né? Então a gente faz com que não seja tão necessário que a gente vá para o campo, mas que a nossa igreja se torne um campo missionário, fazendo com que as pessoas se sintam atraídas pelo que a gente está fazendo. Lógico que a gente tem as frentes missionárias que a gente vai para a rua, mas Deus colocou esse projeto no nosso coração e ontem 11 pessoas confessaram Jesus pela primeira vez, outra pessoa se reconciliou, enfim. Nós temos vivido isso no nosso meio constantemente. Quando eu falo que eu acredito na geração de agora é porque eu acredito. Por mais que muitos falem, né? É a geração do TikTok. A gente estava com os adolescentes lá, hoje agora à tarde. Ah, é a geração do TikTok. Todo mundo sabe fazer uma dancinha, né, irmão? Todo mundo sabe. Todo mundo aprendeu algumas coisas nesse tempo. Enfim, muita gente fala muita coisa, sabe? Da nossa geração, de nós. Mas eu acredito que Deus escolheu essa geração para marcar não só a nossa geração, mas para marcar a humanidade. Sabe por quê? Nunca foi tão fácil informação. Só que o lugar mais fácil de você se perder é quanto mais você tem informação disponível. Então, o cenário, por mais que a gente tenha muita informação, coisas muito explícitas, hoje não precisa de você ir em alguns lugares para você ver coisa errada. Você abre seu celular e está tudo lá na sua cara. Por mais que tudo isso às vezes condene a nossa geração, é o cenário mais propício para Deus separar aqueles que amam a Ele mais do que todas as coisas e provar que a glória dEle continua se manifestando, amém? Ontem eu falei sobre algo que eu queria falar com vocês hoje também, que a gente colocou o tema do culto de follow ou unfollow. Vou explicar um pouco o que é isso. Na rede social, quem que tem Instagram? Todo mundo, né? Amém? Hoje, eu até contei esse testemunho para os meninos lá. Teve um amigo que virou para mim, já tem uns anos que ele caminha com a gente conversando e tal, não sei o que, ele mandou um texto para mim no direct. E eu confesso, irmãos, os meninos sabem, eu sou muito difícil de responder telefone. O Pedro passou um aperto comigo, coitado, para eu confirmar que eu ia estar aqui, tadinho. Passou uma arroia, porque eu sou difícil de responder, eu não gosto muito de mexer nesses negócios e tal. E aí um amigo mandou uma mensagem, eu falei, deixa eu ver o que é. E ele mandou um texto e tal, não sei o que, aí eu respondi, ele falou, mano, eu estava olhando aqui, até hoje você não me segue no Instagram, eu te sigo, mas você não me segue de volta, o que está acontecendo? Eu falei, puxa vida, estou aqui há 7 anos na igreja, disponibilizando meu tempo, a minha vida, os meus abraços, parte da minha vida, abrindo a minha casa para receber esse cara, e o que ele se importa é se eu sigo ou não nas redes sociais. Pode parecer simples, mas os valores estão muito invertidos, irmãos. Não sei se vocês, deve ser só na Recomeçar, mas lá a galera dá mais importância para algumas coisas de rede social e superficiais do que a gente abrir a nossa casa para receber essas pessoas. E por mais que isso possa trazer um certo tipo de incômodo e talvez te deixar um pouco para baixo, cara, realmente, nossa juventude vive essa fase, rede social tem gritado no ouvido dos jovens. Por mais que a gente vive essa fase, é um momento perfeito para Deus manifestar o poder da sua glória através dessa juventude, que pode talvez se perder em tudo isso, mas que se decidir encontrar e seguir o único que pode mudar toda a sua história, toda a sua vida, não vai se perder e vai impactar não só a sua casa, mas como a cidade que mora, o bairro que vive, os seus vizinhos, o estado que vive, até a nação que a gente mora. E eu queria falar um pouco disso com vocês, se vocês puderem. Quem trouxe Bíblia aí hoje? Amém? Levante sua Bíblia bem alta aí, quem trouxe. Eu faço lá na igreja, eu vou fazer aqui também. Fica com sua Bíblia levantada aí. Agora, sem o olhar constrangedor, amém? Olhar de irmão amável. Dá uma olhada ao redor, vão ter algumas pessoas que não trouxeram. Fala assim, pode falar com voz de profeta. Irmão, eu te desafio para no próximo culto trazer a sua Bíblia. Fala, irmão, se você não tiver uma, eu te oferto uma. Em nome de Jesus. Amém, Daniel? Aleluia. Amém, gente? Abre aí em Mateus 8. Enquanto vocês abrem aí, vocês puderem ir me ouvindo, eu sei que para os homens vai ser difícil, amém? As mulheres dominam essa arte de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas os homens eu vou
vou falar um pouco devagar para depois vocês abrirem e vocês me ouvirem. Eu contei isso ontem lá na igreja. Os meninos acharam o máximo, assim. Teve uma época, que se estende até os dias de hoje, que meu WhatsApp fica um tanto de mensagem para responder e eu não consigo responder. E aí, minha esposa virou para mim e falou assim: que isso, amor? Isso é irresponsável. Você fica fazendo isso com os outros, não sei o quê. Falei: amor, me perdoa, mas eu não consigo. Você quer responder? Ela: quero. Aí eu dei meu telefone e falei: pode ficar à vontade aí. Ela foi lá, desligou a internet. E aí passou a tarde inteira respondendo os outros. Acho que na época tinha umas 500 e tantas conversas para serem respondidas. Aí veio toda orgulhosa. Que amor, limpinho. E realmente estava. Eu falei: liga a internet agora, amor. Quando ela ligou, irmão, de 500 foi para 600 e tanto. Eu falei: amor, não dá. Só que aí teve um dia que eu fui cismar de ver as paradas lá, abrir e tal. E sabe quando... Quem aqui já teve Facebook bem no comecinho? Quando você não colocava foto de perfil, aparecia só tipo uma sombra de um bonequinho azulzinho. Te parecia que ele tinha até um tupetinho assim, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp e tava com essa foto de perfil desse carinha, dessa sombrinha. Falei: que negócio esquisito. Abri a mensagem do cara. Tava lá: oi Samuel, boa tarde, tudo bem? Eu respondi: oi, boa noite, tudo bem? Aí ficou digitando. E passou um tempo, mandou. Sabe aqueles textões que você tem até que clicar no ler mais para você conseguir ver a mensagem inteira? Brotou isso na minha tela, irmão. Falei: misericórdia. E aí eu fui ler. Resumo da ópera. O cara colocou o coração dele lá, vomitou a alma dele. No final ele falou assim: eu só criei esse perfil fake no WhatsApp para ver se você não respondia a todo mundo ou se você tinha algo contra mim. E me bloqueou. Por que eu estou contando isso? Quando a minha esposa leu, ela não acreditou. Eu também não acreditei que o cara teve o trabalho de criar um WhatsApp só para ver se eu ia responder ele ou não. E achar que eu tinha alguma coisa. Eu nem sabia quem tinha foto, gente. Não tinha, eu nem sabia quem que era o cara. Enfim, por que eu estou falando isso para vocês? A gente se preocupa muito. E a gente já teve um sessão que a gente fez que foi 2 horas e meia de adoração e louvor, intercessão. A gente fez como se fosse um turno de adoração e oração. E Deus incomodou um dos jovens que caminham com a gente para a gente orar sobre temor de homens. Pode parecer esquisito falando assim, né? Mas de forma simples você ter medo do que as pessoas pensam de você. Você se importar demais com o que as pessoas falam ou pensam de você. Isso é temor de homens. E isso tem tomado o coração da nossa juventude, sabe? Talvez olhando para essa mensagem, eu podia olhar para dentro de mim e me culpar até hoje, cara. Só que minha esposa sabe, eu prefiro às vezes não passar um dia inteiro na tela do telefone, mas investir um tempo com ela, construir algo sólido, algo de verdade, do que ser um cara que responde todo mundo. Para mim vale mais ter coisas de verdade. Faz sentido o que eu estou falando para alguém aqui? Para mim vale mais ter coisas sólidas, sabe? Meu amigo, rede social vai passar. Quem que fez aquele threads lá do Instagram, tipo um Twitter do Instagram? Teve alguém que fez? Não é pecado não, pode levantar a mão quem fez, viu? Levanta a mão. Cara, eu não fiz porque eu sei que eu não vou funcionar naquele negócio também. Mas eu estou dando exemplo para vocês entenderem. O Instagram criou essa rede social. Cara, foi implantado na cabeça de todo mundo nas 2 primeiras semanas que todo mundo tinha que ter um threads e postar alguma frase para repostar lá no stories do Instagram. O que eu mais vi no meu Instagram foi todo mundo postando o que postou no threads nas 2 semanas que lançou o aplicativo. E pode parecer estranho, mas isso é a tendência normal que o mundo quer. Isso para o mundo é normal, é isso que eles querem. Que tudo que eles lancem você abrace, se desdobre para estar atualizado e estar por dentro de tudo que está acontecendo e saber de tudo que está sendo falado, para que você não seja excluído ou visto como alguém patético ou quadrado na sociedade. Só que eu queria falar sobre ser um seguidor ou não ser um seguidor de Jesus, e talvez a gente desdobra tanto para estar atualizado e da forma que a sociedade quer que a gente esteja, com as nossas redes sociais, com o jeito que a gente se veste, com o jeito que a gente fala, com o jeito que a gente se porta, que às vezes a gente não consegue sacrificar 2% do que a gente sacrifica para a nossa rede social para ser um seguidor de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, amém? Vamos lá, Mateus 8, verso 23, eu vou ler na NVT, amém? Fala assim: em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam.
De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Verso 25. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou Jesus. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Verso 27. Os discípulos ficaram admirados e disseram: quem é esse homem? Até os ventos e até mesmo o mar lhe obedecem. Vamos parar aqui, amém? Quem que já conhecia essa passagem? Amém? Isso aqui é Jesus. Entrou dentro do barco com os discípulos, falou para eles atravessarem para o outro lado. E aí no meio dessa travessia uma grande tempestade acontece. E Jesus dormia. E os discípulos ficaram apavorados, falaram: Jesus, pelo amor de Deus, salva a gente. Você tem como falar isso, né? Jesus, tá, enfim. Mas salva a gente, acalma esse mar, acalma esse vento, porque senão a gente vai morrer. Jesus fala: não, como é que a fé de vocês é pequena, né? E vai lá e acalma tudo, enfim. Pode parecer um pouco estranho a gente pegar só esse contexto separado, né? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Mateus 8, diz assim, Mateus 8,18: quando Jesus viu uma grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que você vá. E aí Jesus vira e responde: as raposas têm tocas onde podem morar, e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar sua cabeça. 21, outro discípulo disse: Senhor, me deixe sepultar o meu pai primeiro. E Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Em Lucas 9, na visão de Lucas, ele ainda vai acrescentar mais um, no versículo 61, diz assim, Lucas 9, 61, outro ainda disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. E Jesus vira e fala: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Esse é o contexto antes dos discípulos entrarem no barco e vir essa tempestade. Jesus não deixa um sepultar o seu pai, Jesus não deixa o outro despedir da sua família. E ele vira para o mestre da lei e fala assim: se você quiser você pode me seguir, mas eu não tenho nem onde recostar minha cabeça. Não sei vocês, mas se fosse eu, talvez no lugar desses eu não seguiria Jesus. O cara não tem onde colocar a sua cabeça, o cara não me deixou despedir da minha família, o cara não deixou sepultar o meu próprio pai. E agora eu estou num barco no meio de uma tempestade e o cara está dormindo. É conflitante ou não é, irmão? O contexto que os discípulos se encontraram era eles abrindo mão de absolutamente tudo que importava para eles, para entrar no barco com um cara que não tinha onde colocar a sua cabeça. E agora eles estão numa tempestade e esse cara dorme. Só que eu ouvi o André Fernandes falando isso na conferência que a gente teve há uns meses atrás e me marcou. A gente tem o dom de fazer Deus deixar de ser o Deus das coisas impossíveis para Ele ser o Deus das coisas difíceis. Eu não quero ter um Deus das coisas difíceis, irmão. Eu quero ter um Deus das coisas impossíveis. Fazer alguém largar tudo, entrar no barco sem tempestade, é um Deus das coisas difíceis. Agora, fazer alguém largar tudo e colocar essa pessoa num barco com uma tempestade, e o cara que é o Salvador ainda dormir, é só para Deus do impossível. Só que aí, vocês conhecem a história. Jesus vai lá e se levanta, e o que ele fala? Ele manda o vento e o mar se acalmar. E ele vira para eles e fala: homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? De fato, eu posso não ter um lugar para recostar minha cabeça. Talvez, humanamente, materialmente, você não vai ter segurança nenhuma, mas uma palavra liberada da minha boca pode fazer qualquer tempestade acalmar na sua vida. Talvez, irmão, caminhar, talvez não, porque a gente vive isso na nossa comunidade. Eu falo isso com os meninos. Eu não sei o que te prometeram quando você veio para o Evangelho, mas talvez eu possa te frustrar um pouco hoje, porque caminhar para Cristo e viver para Cristo não é fácil. Quantos aqui se consideram livres em Deus? Levanta sua mão. Cara, de fato nós somos libertos da escravidão do mundo, só que a gente decidiu se fazer escravo de nós mesmos. Eu falo isso abertamente com os meninos da minha igreja. Eu acho que vocês já perceberam, eu sou tatuado, amém? E talvez escandalize alguns, mas calma, deixa eu terminar primeiro para depois você tirar suas conclusões. Todas as minhas tatuagens eu fiz quando eu entrei na Recomeçar. Meus pais deixaram, meu pastor deixou, a pastora Samia deixou, o pastor Ronaldo deixou.
Só que fiz todas elas, e glória a Deus, eu tinha um projeto para acabar de fechar meu braço, tatuar minha perna. Só que sabe o que me fez parar e não fazer mais? Eu entender que eu estava escravo dos meus desejos, dos meus prazeres, e nem sempre os seus desejos sempre vão ser pecado, mas você se decide fazer escravo deles. Eu provo que eu sou livre quando eu não faço o que eu quero fazer, não quando eu faço o que a Bíblia me pauta para fazer. Cara, eu mostro para a sociedade que eu sou livre quando eu viro, cara, o meu pai, minha mãe, os meus pastores me deixaram tatuar, mas eu decido matar minha carne todo dia e não colocar mais uma agulha no meu braço. Eu não mostro que eu sou livre quando eu viro para a sociedade e falo, tá vendo, eu estou na igreja, mas eu posso me tatuar. Não, isso não é liberdade. Você está fazendo escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, ou até mesmo escravo da sua rebeldia escondida. Mas Jesus não te chama para ser liberto apenas do mundo, Ele te chama para ser liberto de você. Abre mão de quem você é e abraça quem Deus quer que você seja. Posso dar um testemunho simples, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Há um tempo atrás eu alisava o meu cabelo, hoje ele não cacheia tanto mais. Mas aí eu virei e falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu tenho 4 anos isso. Eu olhei para mim e falei, cara, eu quero me ver do jeito que Deus me viu quando eu teria 17 anos. E eu rapei minha cabeça e deixei meu cabelo crescer natural. Resumo, cacho para tudo que é lado. E eu não sabia cuidar, e era tanto creme que eu ficava com gastura daquele negócio. Aí eu saía com meu cabelo cheio de frizz assim, ó. E eu cismei de deixar meu cabelo crescer ainda, irmão. Meu cabelo dava para amarrar. Agora pensa, irmãs, as irmãs vão me entender melhor. Eu não passava nem um creme de pentear no cabelo cacho 2. As irmãs me entenderam o cacho 2 aí, né? Hoje eu não sei o que ele está arrumando, que ele não quer cachear tanto não, mas eu estou aceitando também, tá? Glória a Deus, aleluia. Pode parecer besta, né? 3 meses depois eu conheci a Júlia, minha esposa hoje. Começamos a conversar, passaram-se meses, ficamos 9 meses apenas sendo amigos e orando para saber se era aquilo que Deus queria para nós. Depois começamos a namorar, passamos mais tempo sem beijar no nosso namoro do que beijando. Foi prova, irmão, foi luta, mas vencemos, casamos em santidade. Ficamos 1 ano e meio namorando, mais meio ano noivos, e casamos com 2 anos total de relacionamento, mais 9 meses se conhecendo. Faz a conta aí que é boa de matemática, que minha cabeça não está funcionando mais muito hoje não. E aí, quando a gente estava noivo, na verdade, a Júlia veio conversar comigo. Amor, preciso conversar com você. Eu falei, pronto. Fiz cagada, né? Normalmente quando a mulher fala isso para um homem, irmão, não sei se só comigo, eu penso nos meus últimos 3 meses, para saber o que eu fiz, que talvez ela pode entender de alguma outra forma que tenha machucado ela. Fala, meu Deus, que vacilo que foi. Traz a minha memória. E aí eu sentei para conversar com ela. Ela falou, amor, quando eu tinha 12 anos, e essa história eu já conheci, mas eu quero compartilhar com vocês. Quando eu tinha 12 anos, Deus me visitou e Ele me incomodou para me guardar para o meu marido. E dos meus 12 anos aos meus 19 anos, eu não beijei na boca de nenhum menino. Eu não peguei na mão de nenhum menino. Eu não abracei nenhum menino diferente. Só que, nesse período de 7 anos, Deus me incomodou para eu escrever o que eu queria no meu marido. E espiritualmente você se encaixa em todas elas. Eu queria alguém que vivesse para Ele, eu até me emociono. Eu queria alguém que gastasse sua vida para Ele, que não estivesse importando com dinheiro, com fama, com aplauso, com status, mas que estivesse disposto a gastar sua vida para construir algo para Ele. Mas existem 2 coisas físicas que eu coloquei. Eu falei, estreitou. Se ela colocou para ser bonito, já deu ruim, a gente vai separar agora. E eu falei, fala, amor. E ela virou para mim e falou assim, a primeira delas, eu queria que fosse alguém pelo menos um pouco maior do que eu. Falei, check, passei. Agora presta atenção. E a segunda delas foi que tivesse seu cabelo natural, não importava como fosse. 2 meses antes de conhecer a minha esposa, Deus me visitou e falou para eu rapar minha cabeça, deixar meu cabelo crescer do jeito que ele era. Sabe por que eu estou falando isso? Mostrar que você é livre de você não é deixar de pecar. Mostrar que você é livre de você é abrir mão até mesmo das coisas que massageiam o seu ego para obedecer a Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Cara, seguir a Jesus não vai te custar um pouco da sua vida. Talvez seguir a Jesus vai custar a sua imagem, sua aparência, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, as coisas que você gosta de fazer, que ninguém te proíbe de fazer. Eu vou falar porque eu acredito que eu estou falando para uma juventude madura, amém? A gente não tem muito tabu lá na nossa igreja não, irmão, a gente fala rasgado.
biblicamente, entenda, vou falar mais uma vez, deixa eu acabar de concluir para você tirar suas conclusões, amém? Biblicamente tem muitas coisas que às vezes a gente demoniza dentro da igreja que não é pecado. Tinha uma menina que começou a caminhar com a gente, tem 3 anos que ela está lá na igreja, a gente está cuidando dela. E ela virou para a gente e falou assim: cara, eu gosto de tomar o meu vinho à noite sozinha. Cara, é um costume seu, uma cultura sua, mas eu e minha casa a gente não acredita assim. É lá, mas biblicamente, falei, quase que falei o nome dela. Falei, cara, biblicamente, de fato, talvez a gente vai ficar aqui 3 horas e eu não vou conseguir te provar alguma coisa que te proíba de você não ficar embriagado. Mas se encoraje a abrir mão de coisas que você pode fazer. 3 semanas atrás, essa mesma menina dentro do nosso carro, a gente arrumando, 3 semanas não, tem mais, a gente arrumando as coisas para o nosso acampamento, ela no nosso carro, ela nos ajudou na decoração, aí ela virou pra gente, do nada no assunto, ela soltou: cara, já vai para 2 meses que eu não coloco uma gota de vinho na minha boca. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu nunca acusei ela. Só que o problema é que a nossa juventude é muito boa de textão e legenda de foto e brigar por causa que não se posiciona. Mas eu posso te falar, a juventude de hoje não escuta mais quem não se posiciona. Ela precisou olhar para dentro da minha casa e ver que eu, minha esposa, abriríamos mão e abrimos mão disso todos os dias, dentro da nossa casa, para olhar para nós e falar: cara, eu consigo. Eu falo isso com os meninos. A Bíblia fala que a gente tem que ser como uma árvore plantada à beira, às margens do rio de Deus. E cara, sabe o que é mais precioso? Que a Bíblia vai falar que as pessoas precisam vir e comer do fruto que essa árvore vai gerar. Então, se talvez você está frutificando coisa que é só para algumas mesas seletivas, cuidado. Você talvez pode estar plantado no rio errado e achar que você está no rio de Deus. Sabe essa história de: ai, mas isso não me incomoda. Então, tem pessoas que não vão poder comer do fruto que você produz. Eu dispus e eu abri mão de muitas coisas, e minha esposa teve que pegar carona comigo nisso, de abrir mão de coisas que pra gente não incomodava e não fazia mal, irmão, mas para simplesmente toda e qualquer pessoa poder sentar na nossa mesa e comer dos nossos frutos. Uma pessoa que talvez foi viciada no álcool pode sentar na minha mesa e comer do meu fruto. Não vai ver eu e minha esposa tomando uma taça de vinho. Uma pessoa que talvez foi escravizada pela tatuagem e por alguns atos que talvez demonstravam rebeldia, senta na minha mesa, eu e minha esposa somos tatuados, mas decidimos parar de fazer, porque nós abrimos mão de nós mesmos. Uma pessoa que talvez é escravizada por algum tipo de música que te pega, senta na minha mesa. Eu e minha esposa decidimos abrir mão de qualquer outra música que não glorifique o nome do Senhor. Eu não estou falando de pecado ou não pecado, irmão. Estou falando que seguir a Jesus vai te custar tudo, inclusive ser liberto de você mesmo. Só que a gente faz tudo isso para parecer bonitinho na rede social. E aí quando a gente olha para a nossa vida em relação a Deus, a gente não abre mão de 1% de quem a gente é, para mostrar para Deus o quanto a gente ama Ele. Eu quero ler uma passagem com vocês, está lá em Mateus 16, verso 24. Se você puder, vai glorificando o nome de Jesus aí no seu lugar. Fala assim: Jesus, me pega hoje aqui. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Mateus 16, 24 vai falar assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, você vai a encontrar. Que vantagem tem em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. E eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Presta atenção em mim. Todo mundo conhece essa passagem, amém? Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe, até que ponto de fato a gente crê e vive isso? Isso tem me incomodado nesses dias. Eu acabei de te dar alguns exemplos do que é negar a si mesmo. Posso te dar um outro exemplo do que é negar a si mesmo? Os meninos sabem disso, eu falo isso na cara deles. Tem dia que não me dá vontade de ir lá e fazer o que a gente faz. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que aparece situação que a gente desanima. Mas eu nego a mim mesmo quando eu não faço pelo que eu quero fazer. A gente levanta da cama, vai lá e faz. Em João capítulo 13, não precisa abrir a sua Bíblia, vai falar de quando, logo após Judas trai Jesus, e aí Jesus fala: ó, eu vou para um lugar que vocês não podem ir comigo, mas calma que eu vou voltar. E aí Pedro vira e fala assim: para onde o senhor vai? E aí Jesus fala: eu não posso te levar, você não vai comigo, vocês vão ficar aqui. Só que aí Pedro vira para ele e fala assim: Jesus, eu morreria por você. E quem conhece a história sabe, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu falei isso com os meninos, não sei vocês, mas parece demais com a gente. A gente está disposto a morrer por uma causa, mas não morreu para nós mesmos ainda. Pedro estava disposto a morrer por Jesus, mas quando as pessoas perguntavam a ele, enquanto Jesus estava sendo crucificado, se ele era dele, se ele era um deles, ele falava: não, eu nem conheço, porque o orgulho dele ainda estava muito vivo dentro dele. A gente morre por muitas causas, a gente se posiciona por muitas causas, mas a minha pergunta para você é: o quanto você tem morrido para você mesmo? O quanto você tem matado o que está dentro de você? Sabe, irmãos, eu não sou bobo, eu tenho 21 anos. Eu sou tentado nas mesmas coisas que você. Eu tenho às vezes oportunidades que você. Mas o que me impulsiona todos os dias, eu falo isso com os meninos. Muitas pessoas de outras igrejas vão lá na sexta-feira porque é um dia atípico, no horário atípico, e a gente faz uma estrutura muito legal, e glória a Deus por isso. Mas se um dia o nosso telão, as nossas luzes, os nossos vídeos e a nossa música roubar o fim das coisas, a gente para de fazer tudo, cara. Eu falei isso ontem. Eu pedi para as pessoas que estavam lá, que eram de outras igrejas, levantarem as mãos. Os meninos viram, eram muitas pessoas. Eu falei: cara, se você estiver vindo aqui atrás de uma performance, por favor, fique em casa. Tudo que a gente faz, cara, tem que resultar em vida, se prostrando aos pés do Jesus que a gente crê. Só que isso não vai acontecer se eles não olharem para você e ver um fruto que eles podem comer. Sabe, já teve vezes eu conversar com a Júlia, e a Júlia falar: amor, pra quê? Vai doer tanto na gente. Fala: amor, não é por causa da gente, cara. A gente precisa abrir mão por causa daquele. Você lembra de fulano de tal? Você lembra de fulano de tal? A gente precisa abrir mão por amor a eles, cara. Cara, vocês têm noção do que é eu e minha esposa não conseguir ir no restaurante fim de semana? A gente precisa de dia de semana, se programar todo no trabalho para conseguir sair junto. Cara, mas isso não é peso pra gente. A gente abre mão da nossa vida simplesmente por acreditar que o que a gente faz vai alcançar alguém. Cara, os meninos viram, a gente fez um acampamento para 340 jovens. Cara, quando chegou 5 ônibus, eu fiquei sem chão. Falei: Deus, o que eu vou fazer aqui, Jesus? Mas os meninos viram no final, pessoas que estavam querendo suicidar, com depressão, se cortando, foram lá na frente. A gente abraçou elas foram libertas, estão caminhando com a gente nos nossos cultos. Mais de 10, sei lá, acho que foi mais de 20 pessoas aceitaram Jesus pela primeira vez. Não sei quantas pessoas reconciliaram com Jesus. Cara, o nosso suor precisa resultar em vidas, mas se você não derramar o suor, não vai resultar em nada. Sabe, viver um evangelho que você posta um versículo só na sua rede social,
Perdão, mas não dá para caminhar comigo, cara. Os meninos sabem disso, eu cobro muitos meninos essas questões de posicionamento. Porque não dá mais para falar bonito todo mundo fala, procura na internet você vê pregação bonita. Agora eu quero ver alguém te convidar para sentar na sua mesa e poder compartilhar fruto, o que ela vive. Você poder entrar na casa de alguém e abrir a geladeira sem medo, porque você não vai encontrar com uma bebida lá dentro. Eu quero ver alguém te convidar para estar numa mesa dessa, cara. Aí sim existe transformação e mudança de vida. Agora, o evangelho, eu falei isso com os meninos, o evangelho que você vem num culto de jovens, e aí você sai daqui e chama aquele encosto de menino que está atrás de você de novo, para mim não dá, cara. O evangelho que a gente se desdobra, eu deixei minha esposa sozinha agora com um culto, com 300 jovens, ela está pregando lá, eu deixei ela sozinha para vir aqui estar com vocês. Eu não vim aqui por causa de agenda, irmãos, eu não preciso disso, eu tenho pastor, eu tenho igreja. Agora, a gente sair de lá, deixar a nossa igreja, deixar a nossa juventude para vir aqui, para você sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas, para mim não dá, cara. Ou você se dispõe a ser plantado ao lado do rio da vida de Deus, e os seus frutos estarem dispostos para todos, qualquer um comer, ou então você deixa de ser crente, não vem mais nessa igreja. Desculpa, pastor Anderson, mas eu acredito que Deus está levantando uma geração que não vai falar demais, mas simplesmente vai falar, cara, anda comigo, vê os meus frutos, come dos meus frutos. Sabe? Os meninos sabem, eles não me deixam mentir, eu não sou de muito sermão não. A gente fica até zoando, tem uns caras que é palestrinha demais. Fala muito, irmão. Você ficar um dia do lado do cara, você volta desviado. Eu falo isso porque eu respeito o que esse cara carrega, o pastor Ronaldo Santos. Tem 7 anos que eu caminho com ele. Tem 7 anos que as maiores transformações da minha vida não vieram de uma palavra que ele liberou, mas vieram dele virar e falar, Samuel, que eu preciso resolver isso no meu dia. Você pode ficar comigo o dia inteiro? Entra no meu carro, vamos dar um rolê aí. Eu falei, posso. E as maiores mudanças de chave na minha vida vieram em reações e atitudes que ele teve com outras pessoas, que talvez se fosse eu não teria a mesma atitude. Falar você pode convencer, mas irmão, mudança de atitude é prova. Vocês lembram de Tomé? Todo mundo é bom para falar de Tomé, né? Jesus não estava querendo expor Tomé naquele momento. Jesus estava querendo dar um exemplo para a gente. Tem pessoa que talvez você vai falar e ela não vai entender e nem acreditar, mas você tem que ter alguma coisa para deixar ela tocar. É fácil demais, irmão, dar sermão aqui. Agora, eu quero ver aqueles que não acreditarem, não entender às vezes o que a gente fala, poder vir e você ter algo para falar. Toca. Eu acho que 90% da minha igreja tem a senha do meu telefone. É porque eu sou santarrão? Não, me protege, irmão. Os meninos sabem, às vezes os meninos precisam resolver alguma coisa. Eu falo, mano, toma aqui. O Brian mesmo, ele foi pregar para a juventude uma vez. Ele falou, mano, eu preciso de alguma coisa para escrever. Mano, toma meu notebook, toma o que você precisar, usa, mano, é nosso. Não é porque eu sou bonzinho não, irmão, é porque isso me protege. Se eu não mostrar para eles que eu não tenho nada para esconder deles, eles vão ter coisa para esconder de mim. Se eu não tenho confiança suficiente para deixar o meu telefone na mão uma semana de uma pessoa que caminha comigo, eu não posso cobrar que ela venha, eu não posso querer que ela venha para mim e confesse pecado. Não tem como, cara. Palestra convence, agora vem, toca, prova, muda a vida. E esse é o preço de ser um seguidor de Jesus. Vocês lembram quando Paulo fala, sede meus? Cara, isso não é soberba. Paulo entendeu o que é evangelho. Cara, eu só preciso fazer o que ele faz. E agora, eu não preciso falar demais. Vem, toca, prova, senta na minha mesa, come do meu fruto, me imita. Se você fizer o que eu faço, você abre mão das coisas que eu abro mão, você vai ser imitador dele. Quero ver ter peito para falar isso, irmão. A gente fica brincando não, falando sério lá na igreja, porque tem coisas que a gente sofre muito, a galera bate muito na gente, mas enfim, a gente vence. Mas a internet é terra de ninguém, irmão. Todo mundo é valentão e corajoso na internet. Eu vou falar aqui, depois se for o caso, pastor Anderson corrige com vocês, amém? Quem aqui é contra o aborto? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Cara, eu abomino, não sou nem contra não, eu abomino. Amém? Agora, eu escrever um texto na minha rede social, vai mudar a vida dos jovens que andam comigo?
Não, o que vai mudar é eu ter uma família. Eu ter 5, 6, quantos filhos Deus quiser me dar, cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, teve um menino que veio me procurar uma vez. Falou, Samuel, que eu sonho em casar, eu sonho em ter minha família, mas eu não quero ter filho, cara. Falei, tá, diga-me mais. Os meninos até me zoam, né? Eu fico brincando com os meninos, que lá em casa tem a faca do discipulado. Todo jovem, homem, garoto, menino, que fala que não quer ter filho, a gente leva ele para lá. Tem o ambiente pronto para circuncisão e a faca está lá. Se for para isso, irmão, joga fora. É sério, vai usar para quê? Joga fora então. E aí, ele veio, me procurou e falou isso. Falei, beleza, me fala. E ele veio contando algumas paradas e tal. Aí, enfim, eu gosto de fazer isso às vezes com os meninos. Aí eu vou em outro assunto. Aí eu virei pra ele e falei, mano, você é contra o aborto? Ele, o quê? Tá maluco? Ele tem esse jeitinho dele. É o... Posso falar porque ele já conversou comigo. O Dodô, da Ana Ju. Tá maluco, pô? Lógico. Ele é meio assim, né? Tá doido, esses caras é maluco demais de ficar abortando, não sei o que lá. Falei, pois é, o seu problema é que você já começou a abortar na sua mente. Você não quer ter filho, pô. O que está acontecendo com você? É fácil demais a gente falar, irmão. Agora, fazer igual Jesus fez com Tomé, vem cá, toca então. Eu não mostro que eu acredito em família falando demais para vocês. Eu mostro que eu acredito em família, me dispondo a talvez casar com 19 anos igual eu casei. E tá doido para ter um filho com 21 anos. É isso, cara. Eu e a minha esposa, a gente teve uma conversa muito séria. Ela virou para mim e falou assim, amor, eu sinto que a gente precisa entregar todas as áreas da nossa vida para Jesus. Eu falei, de Deus isso aí, hein, vaza. E aí, enfim, fomos conversando. E eu virei para ela e falei, pois é, só que a gente quer dominar nos nossos filhos ainda, né? Eu não estou doutrinando ninguém aqui, amém? Só estou falando que a gente está disposto a gerar frutos para todo mundo poder vir comer. Cara, hoje eu e minha esposa, a gente não controla quando a gente vai ter filho ou não vai ter filho. Porque controlar, entregar nas mãos de Deus sua finança é fácil. Entregar nas mãos de Deus seu trabalho é fácil. Até o seu relacionamento é fácil. Agora, filho, que isso? Eu tenho que estar preparado, e dinheiro, e psicológico, e... Cara, se você não consegue confiar que Deus vai mandar no tempo certo, não sei qual evangelho você vive, cara. Talvez é o evangelho de palestrinha demais. Agora, toque e prova. Sei que é uma palavra difícil de ouvir, mas eu falo que os meninos se deixar todo sábado, toda sexta, cara. Para de falar demais, irmão. Abre mão de quem que você é, deixa a pessoa tocar, deixa a pessoa ver. Deixa todo mundo sentar na sua mesa e comer do seu fruto. Porém, gere um fruto que todo mundo pode sentar e comer. Cara, eu falei com os meninos, a gente está vivendo algo surreal lá na nossa comunidade. Deus está tocando no nosso coração. Eu creio que daqui uns meses a gente vai começar a ir para as universidades, para as escolas. A gente vai entrar naquelas boates de contagem, a gente vai ganhar gente lá dentro. O nego vai ser curado lá dentro, o nego vai ser tocado pelo Espírito lá dentro. Eu creio nisso. Só que as pessoas precisam ter uma mesa que elas podem sentar e comer do fruto. Não se traz uma visita numa casa bagunçada, irmão. Visita que vem em casa bagunçada não tem vontade de voltar. A realidade é essa. Minha esposa fala isso comigo, só abaixa a cabeça e ajuda a arrumar. E é isso. Cara, a gente é muito bom para fazer muita coisa. Agora, cara, vem cá, toca, prova do que eu estou gerando, prova do que eu estou frutificando, prova do que eu estou construindo. Cara, é difícil, mas deixa eu te dar uma boa notícia. É essa geração que Deus quer para esses próximos dias. Sabe, a gente tem recebido testemunhos dos nossos cultos, cara. Eu falei isso uma vez, virou uma bomba atômica no meio dos meninos. Uma pessoa não pode falar que está com dor de cabeça, que os meninos estão orando. Eu posso falar, eu já perdi as contas de quantas curas a gente viu acontecendo na nossa igreja nesses dias. É porque a gente é bom? Não, é porque a gente serve o mesmo Deus que nunca mudou, cara. Faz sentido o que eu estou falando? Cara, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês hoje. Mas quantos creem que Deus quer alcançar essa região de Betim? Deus quer invadir as boates dessa região. Deus quer invadir os bares dessa região. Deus quer invadir as escolas, as universidades dessa região. Só que essas pessoas precisam achar uma mesa segura para comer de um fruto que não vai contaminar elas, cara. Esteja disposto a você ser uma árvore que gera um fruto para
toda e qualquer pessoa poder sentar na sua mesa e comer esse fruto. Quem que já ouviu falar na palavra nazireu? Mais ou menos isso. Você quer uma explicação mais bíblica e direta? Abre mão do que ninguém está abrindo mão, cara. Se afasta do que todo mundo está se aproximando. Eu compartilhei isso com os meninos e eu finalizo. Eu fui numa igreja de um pastor, acho que o pastor Anderson conhece. É o pastor Emerson, lá de Campos Altos. Fui ministrar com ele lá, passamos 5 dias, tem um tempo isso já. E aí na volta, acho que dá 4h30 daqui lá, um negócio assim. Na volta, mais da metade do caminho, a gente já chegando pro lado de cá, eu bato a mão no bolso, cadê meu telefone, irmão? Lá na igreja do pastor Emerson. Virou um caos dentro do carro. Os meninos da banda, a Júlia, pelo amor de Deus, e agora? E tenta ligar, e não tem sinal na estrada, e aquele negócio. E eu assim, velho, mal sabem eles, inocentes. Mano, foi a libertação na minha vida. Porque eu já não gosto de ficar no telefone, agora eu tenho desculpa. Nossa, irmão, meu telefone está lá em Campos Altos, você acredita? Por que eu estou falando isso? Cara, foi a melhor semana da minha vida. Não estou zoando, foi a melhor semana da minha vida. Não é porque eu tive desculpa para dar para os outros, não. Mas é porque, cara, sabe aquela sensação de que não importa o que ninguém está dizendo, você vai acreditar no que Deus está falando e você vai fazer? Cara, foi isso a semana inteira. Eu não ligava porque alguém tinha postado, alguém tinha comentado, alguém tinha respondido, alguém tinha me marcado. Cara, problemas, Deus está me falando algo aqui que é mais importante do que tudo isso. Cara, Deus está nos chamando para esse lugar. Por favor, você quer ser um jovem relevante, cara? Entre nesse lugar. Eu sempre costumo falar, porque é uma crise que se eu não vigiar, eu tenho ela até hoje. Não está cedo demais. Você não é novo demais. Eu preciso falar também, você não é velho demais. Você está aqui agora, hoje, nessa geração, nessa estação. Deus quer você aqui agora, hoje, nessa estação e nessa geração, cara. Aí foi que eu chutei o pau na barraca também. Falei, eu vou para cima e vou abrir mão de tudo mesmo, e estou com Deus. O problema é se eu tenho 20, 21 anos. E é isso, cara. Eu quero ter minha esposa, eu quero ter minha casa, eu quero ter meus filhos, eu quero encher essa igreja de menino catarrento gritando na hora do culto. É isso que eu quero. Mas é porque eu estou disposto a todos que sentarem na nossa mesa, assim como Jesus fez com Tomé. Talvez a gente está falando muita coisa que você não está entendendo, mas vem cá, toca. Eu provo, eu tenho fruto, para você poder vir e comer disso. Isso alimentar você e os próximos que vão estar perto de você. Meu convite para você é, cara, nega a si mesmo. Agora, você lembra qual foi o segundo pedido de Jesus? Tome a sua cruz. Eu sei que tem um lado do sacrifício de carregar a cruz, eu entendo essa parte, amém? Não estou anulando ela. Mas também a cruz é a lembrança do que Jesus fez por nós. É a lembrança da redenção que o sangue de Jesus trouxe para nós. Cara, eu não sei você. O próprio Deus se esvaziar de tudo que Ele tinha, de tudo que Ele era. Virar homem, entrar dentro do ventre de uma virgem, nascer em cima de fezes de animal, sem coroa, sem trono, viver uma vida ordinária, com seus 30 anos mudar a história da humanidade. Eu abrir mão de uma tatuagem não é nada para mim. Esse é o meu carregar minha cruz. Cara, Deus se esvaziou de tudo. Sem noção que a Bíblia fala isso. Ele sendo Deus, Ele nem usurpou ser igual a Deus, cara. Ele se esvaziou dele mesmo. Fez semelhante a homem, depois a servo. Se humilhou até a morte, como se não bastasse a morte mais humilhante daquela época na sociedade. A morte de cruz, do lado de 2 ladrões. O Salvador da humanidade ao lado de 2 ladrões. E você ainda quer se apegar às coisas que te agradam. Você ainda quer se apegar às coisas que você gosta de fazer, simplesmente porque não é pecado. Irmão, deixa eu te falar, as pessoas que vão mudar a história da humanidade nesses dias não são as que não pecam mais, mas são as que abrem mão das coisas que elas podem fazer simplesmente por amar Jesus. Cara, esteja disposto a Deus achar esse coração em você hoje, cara. Eu não estou falando para você começar de tudo de uma vez. Cara, comece com uma coisa simples. Eu sou músico, vocês me conhecem. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui pregando. A maioria das vezes que eu venho aqui, eu estou tocando alguma coisa, cantando, fazendo uma bagunça aí. Pastor Ronaldo também, que é outro doido de me pôr junto dessas barcas furadas. Só bagunça o negócio. Ele tenta ser mais assim, aí eu
Aí ele entra de novo e eu, enfim. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou músico. Quem que é músico? Levanta a mão. Temos alguns, amém? Tem muito cara bom que não é crente? Fala a verdade. Tem muito cara bom não, irmão. Tem muito cara sinistro, cabuloso. Tudo que você pensava. Os caras são... Chega a ser esquisito, parece que o cara é doente. De tão bons que os caras são. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou doutrinando ninguém. Estou falando mais uma vez isso. Eu não sou pastor dessa igreja, amém? Só estou tentando te encorajar. Eu sou músico. Quando eu via cara assim, eu falava, mano, eu preciso ouvir esse cara. Esse cara é muito bom, mano. Eu preciso me alimentar do que ele tá. Mano, ele é muito bom. Então eu preciso ter referência, eu preciso ter música boa na minha cabeça, arranjos bons na minha cabeça, melodias boas na minha cabeça. E aí, em uma dessas, Deus me pegou, cara. E eu orava muito, falava, Deus, me dá um som que ninguém tem. Não era soberba. Falava, Deus, coloca no meu ouvido letra que ninguém nunca ouviu. Coloca no meu ouvido melodia que ninguém nunca ouviu, timbre que ninguém nunca ouviu. Eu orava isso, eu chorava, ajoelhado. Eu lembro como se fosse hoje, ajoelhado lá no quartinho que eu tinha na casa da minha mãe. Eu chorava em prantos, minha barriga doía de chorar. E eu pedi isso para Deus, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E aí eu ouvi ele falando comigo, cara, você acredita mais que outras pessoas podem te dar do que eu? Então por que você está me pedindo? Aí a gente é tão crentão, o pessoal que é músico aí, que a gente acredita que um bom músico pode te dar mais som e mais melodia do que o próprio Cristo, cara. Pode te dar o conselho, tampa os seus ouvidos, entra para dentro do seu quarto e abre o seu espírito. Começa de pouco, cara. Para de ouvir algumas músicas. Para de se vestir de alguns jeitos. Para de falar de outros. Comece de pouco, cara. Eu te desafio, eu fiz isso já lá na igreja. Te desafio essa semana você abrir mão de uma coisa. Talvez não é pecado, mas que você sabe que você pode abrir mão por amor de Jesus. Foi fácil para mim, irmão? Não. Dói em mim? Dói. Os meninos estavam lá em casa, eu fiz uma reunião. Fui inventar de espelhar a tela do meu computador para eles. Aí, coloquei o meu Pinterest aberto lá. Aí tinha uma pasta lá escrito o quê? Adivinha? Tatus. Aí os meninos, Samuel. Eu falei, vocês querem que minha dor seja pública, né? Eu abri. Mano, pensa na tatuagem mais bonita que existe na vida. Era essa que eu ia fazer. E eu não apaguei a pasta do meu computador, nem do meu telefone. Porque toda vez eu olho para isso e falo, mano, não é nada. Não é nada perto do que Jesus tem para mim, cara. Você pode fazer muitas coisas, irmão. Agora, o quanto você está disponível para deixar de fazer coisas para alcançar mais pessoas para Jesus? Porque eu não sei vocês, pode escandalizar alguns, mas coisas individuais de Samuel se tornaram fúteis quando eu entendi que Deus tinha algo além de mim, sabe? Eu não trabalho para uma igreja, eu não trabalho para o ministério Samuel Martins. Eu trabalho para o reino de Deus, cara. Posso falar uma parada que talvez vai chocar vocês e eu finalizo? Eu nunca tive palavra para ser pastor de juventude. Nunca. Foram 17 anos da minha vida investindo 100% do meu tempo, da minha cabeça, do meu espírito, de tudo que eu tinha na música e na adoração. 17 anos. Para Deus quase mandar eu e a Júlia para Campinas. Em Campinas nós recebemos uma palavra que era para a gente voltar para Contagem. E no dia que a gente tinha acabado de chegar de viagem, o pastor Ronaldo chamar eu e a Júlia no escritório com a Samia e falar assim, Deus está confiando a vocês a juventude da nossa igreja. E eu olhei para aquilo, foi engraçado, porque eu e a Júlia a gente é muito expressivo. Na hora eu e a Júlia falou, você está doido, pastor? Foi junto. Você está doido, pastor? Aí ele, cara, é isso que Deus tem para agora. E eu preciso de vocês. Pensa comigo, quem conhece a história de Abraão? Ele sacrificou o seu... Fala com voz de profeta. Ele sacrificou o seu... Mas não só isso. Ele sacrificou a sua promessa. Simplesmente por amar a Deus. Então posso te dar um conselho? Se até mesmo as coisas que Deus te prometeu tem te roubado dele, sacrifica hoje. Cara, pra mim, os meninos sabem disso. Nem no ministério de louvor da minha igreja eu tô, pra vocês terem noção.
Falei, cara, se é isso que Deus está me apontando, eu vou, não é de cabeça não, eu vou de corpo, alma, espírito, tudo que eu tiver, eu vou mergulhar nisso. Só estou com a juventude, mais nada. Eu até zoei com os meninos. Vocês me trazerem aqui no sábado, irmão, Deus está com vocês demais. Porque eu só quero saber dos meninos agora, cara. Meu sábado é os meninos. Minha sexta, meu sábado é os meninos. Só quero saber disso. Só que, cara, eu sacrifiquei aos pés de Jesus 17 anos, acreditando em algo a respeito da adoração. Simplesmente por amar a Ele mais do que todas as coisas e entender que o reino precisava da gente agora na juventude. Agora, se Deus virar para você hoje e falar assim: poxa, cara, seria tão legal se você ficasse aqui nessa igreja e não fosse para tal nação agora, será que você abriria mão? Para os músicos, o meu pastor me proibiu 2 anos de ir em outra igreja. E eu perguntei para ele o motivo. No dia que ele me falou comigo, ele falou: não sei. Eu, obrigado, pastor Ronaldo. Ele virou e falou: ó, vocês não vão em nenhuma outra igreja, para com essa maluquice suas, vocês vão ficar só aqui dentro. Eu falei: por quê? Não sei não, depois, quando eu falar, aí vocês voltam. Passaram 2 anos, irmão, sem ele falar para a gente voltar. Só que quando ele falou para a gente voltar, eu não queria sair. Por que eu estou falando isso? Cara, a igreja te treina para tudo. Não se engane, igreja local é a sua vida. Hoje o pastor Anderson sabe, eu só estou aqui porque a gente é aliançado, cara. Ele está lá com o pastor Ronaldo, a gente anda junto, a gente caminha junto, eu amo vocês. É por isso que eu estou aqui. Senão eu estava lá com meus meninos, chapando o globo, que eu amo. Ficar maluco lá, a gente berra, a gente faz assim, a gente descabela. E tem vezes que os meninos levantam a cadeira e tira a camisa. E é isso, mano, eu gosto é disso, eu gosto é da minha igreja, eu gosto, sabe, desse negócio. Ontem eu falei com eles, quando eu subi eu falei: irmãos, vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu estou acelerado. Resumo, acabou o culto, era 00:20, né? Eu terminei o culto assim: quem quiser ir embora vai. E larguei o microfone. A gente ficou lá até 1:30 da manhã, chapando, a gente não conseguia levantar do chão, cara. Esse foi o nosso culto de ontem. Agora, você acha mesmo que eu estou saindo da minha casa, depois de um culto desse, com outro culto lá agora rolando, para vir aqui dar uma palavrinha para vocês, porque eu quero ser um ministrante itinerante? Não tenho nada contra. Cara, eu tenho igreja, eu tenho pai, eu tenho família. Eu estou aqui porque eu acredito que a mensagem que tem alcançado a gente vai alcançar vocês. E não vai só alcançar vocês, mas vai mudar a vida de vocês, cara. Cara, eu já passei dessa fase de correr atrás de agenda. Deus me livrou disso. E eu estou me expondo aqui com vocês, amém? Eu corri atrás de agenda, eu gostava. Dava quarta-feira, minha mãe esquecia de mim, eu só voltava na segunda-feira. Eu já viajei muito, irmão. Minha mãe teve que virar para mim e falar assim: Samuca, tá parecendo que casa é o hotel, cara, eu não te vejo mais. A Júlia, no período que a gente namorou, eu não faltei em nenhum culto da minha igreja. Foram 2 anos, nenhum final de semana eu conseguia passar com ela. Eu faria isso de novo, irmão? Eu sacrifiquei a minha mãe e o meu pai. Eu sacrifiquei a minha esposa, simplesmente por um deslumbre de um ministério itinerante. Só que graças a Deus, pela vida de homens de Deus que ouvem a Deus, como o pastor Ronaldo, que virou para mim e falou: cara, você não sai daqui mais enquanto eu não falar que é para você sair. E aí 2 anos mudou totalmente o meu jeito de pensar e enxergar. E hoje eu achei o meu lugar, cara. Eu preciso da igreja. Eu não preciso de agenda, eu não preciso de cachê. Eu preciso da minha igreja, cara. Eu preciso dos meus, eu preciso da minha família. Eu estou falando isso para vocês entenderem qual que é o foco e o meu objetivo de estar aqui, cara. A gente está aqui porque essa mensagem tem nos transformado, tem impactado a nossa vida. Pessoas têm sido libertas, simplesmente através do que a gente tem plantado e frutificado. Cara, isso precisa inundar Betim inteiro também. Só que a gente não é egoísta, isso precisa ser através de vocês, cara. Isso não está em nós, isso é de Deus, o Deus que você serve. Isso está nele, também é seu. Agora, o que Deus precisa é só um coração que esteja disposto a abrir mão de quem Ele é, para amar Jesus mais do que todas as coisas. Eu falei isso com os meninos. Vocês têm noção que Deus não deve nada pra gente? E a gente tem coragem de vir para o culto e esperar que Ele faça alguma coisa por nós. Sabe como que começou ontem? Todo esse mover que eu falei para vocês. A gente estava orando para encerrar o culto. Quero oração de encerramento. Deus, nós te agradecemos. Desse jeito, nesse ano que eu estou aqui agora mesmo, que eu estava exausto, já tinha o pau quebrado, uma guerra espiritual sinistra, 11 pessoas aceitando a Jesus, uma pessoa reconciliando. Estava um ambiente assim, uma guerra espiritual que foi vencida. Sabe aquele sentimento de dever cumprido? Você está só respirando aliviado, você está tipo assim: Deus, obrigado por esse culto, nós te entregamos e tal.
E cara, eu ajoelhei, os meninos começaram, e a gente, sabe como é que começou essa parada de mais 1 hora de culto sem ninguém projetar? A gente só falando quem Deus era, cara. A gente não pediu nada. A gente só ficou, Jesus, obrigado, o Senhor é santo. Um dia todo o joelho vai se dobrar diante de quem o Senhor é. Um dia toda língua vai confessar o seu nome. Todos vão ver quem o Senhor é. E nós que já sabemos quem o Senhor é hoje, nós dizemos que o Senhor é santo, o Senhor é glorioso. E nós começamos a entrar nisso. E cara, foi mais 1 hora. A gente não conseguia levantar do chão, eu não conseguia parar de chorar, porque Deus estava lá. E era porque a gente tinha pedido não, mas é porque a gente tinha um coração disposto a entregar o que era dele. Por favor, cara. Eu não sei se fez sentido tudo que eu estou falando aqui. Eu tento ser o mais claro que eu consigo. Por favor, olhe para dentro de você. E antes de morrer por uma causa, morra para você. Antes de escrever um textão no seu Instagram, mata o seu orgulho. Mata a sua vaidade. Guarda a sua língua dentro da boca. Pare de postar umas fotos e colocar um versículo que parece que, sei lá o que é que você é, não parece nem que você é crente. A foto é uma coisa. Se você olhar só a foto, você falar, não deve ser crente não. Aí você lê, tem um versículo embaixo. Poxa vida. Eu acho que a gente não precisa mais de crente assim não, irmão. Eu acho que já passou a moda de ser crente. Eu creio que Deus está começando a peneirar muita coisa, para que a gente realmente possa ir lá fora e fazer uma grande colheita, mas tendo um lugar preparado aqui dentro. Eu preguei sábado passado, sabe qual foi a minha pregação? Nos ajude a arrumar essa casa. Essa casa precisa estar arrumada para receber quem vai vir. Fique de pé no seu lugar. Eu sinto Deus aqui, irmão. Cara, eu sinto que existem algumas pessoas aqui. Feche seus olhos se você puder, por favor, todos. Eu sinto que tem algumas pessoas aqui que vão começar a sentir uma queimação na altura do estômago. Deixa o Espírito te pegar aí, irmão. Tem algumas pessoas que vão ter vontade imensa de gritar, como se algo precisasse sair de dentro de você. Cara, põe pra fora. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade aqui. Nós não temos pressa, Jesus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Existem alguns aqui que vão começar a sentir uma dor na altura do seu ventre. Deixe com que o Espírito ache lugar em você para gerar o que Ele precisa para esses dias. Sopra o Espírito Santo de Deus.
Sopra Espírito Santo de Deus. Vamos, aumente o nível. Libera mais, Jesus. Libera mais, Jesus. Libera mais, Jesus. Sacarababababa, chacatatata. Eu queria que, se existe alguém que entrou aqui hoje com alguma enfermidade, alguma dor, e você crê que Deus pode te curar aqui hoje e agora, eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar. Se tem alguém, levante sua mão bem alto. Talvez você está com alguma dor, você chegou aqui com alguma dor, ou você está sentindo essa dor agora, ou você tem alguma enfermidade já, com algum histórico ou diagnóstico. Nós já temos um, tem mais alguém? Levanta sua mão. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Temos 2, 3, 4. Mais alguém? 5. Entenda algo. Deus não se move só por conta de algumas pessoas. Ele se move através dos filhos dele, amém? Por isso que eu falei que eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque você que está perto dessa pessoa que levantou a mão, você vai orar por ela e ela vai ser curada agora no nome de Jesus. Então você que tem alguma enfermidade, levanta sua mão no seu lugar bem alto. Levanta de novo a sua mão bem alto. Tiveram algumas outras pessoas lá. Isso. Olha ao seu redor. Se tem alguém perto de você com a mão levantada, vai até ela. Não precisa ser só um. Pode juntar 2, 3, 4 ao redor dessa pessoa. Abraça essa pessoa e ore por ela. Se movimente aí, vá até alguém. Tem 2, 3 pessoas lá atrás. Parece que são algumas garotas. Tem mais outra aqui no fundo, do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês. Não deixa ninguém sozinho. À medida que alguém for te encontrando, pode abaixar a sua mão, só para eu poder identificar se falta mais alguém. Tem mais uma ali, parece, se eu não me engano. Amém? Agora eu queria que você levantasse a sua voz e começasse a liberar cura sobre essas pessoas. Diga, libere cura sobre eles. Diga: Jesus, nós liberamos a cura agora no nome de Jesus. Isso, erga a sua voz, não me deixe sozinho. Isso, erga a sua voz, ore mesmo, irmão. Essa guerra é nossa, não é minha, amém? Diga: Jesus, nós liberamos cura agora no nome do Senhor Jesus. Sua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E hoje nós chamamos a existência a palavra. Libera a cura, nós declaramos: dor vai embora no nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não é no nome de Samuel, não é no nome dessa igreja, é no nome acima de todo nome. No nome de Jesus nós declaramos cura agora no nome de Jesus. Aleluia. Se você é uma dessas pessoas que acabou de receber oração e a sua dor estava te atingindo aí agora, eu queria que você testasse aí no seu lugar. Se ainda dói,
você está testando aí, você não sente mais a dor que você estava sentindo, eu queria que você levantasse sua mão. Temos um. Alguém mais? Temos outro. Alguém mais? Desce sem medo, irmão. Se você estava sentindo uma dor agora, pode testar. Jesus te curou hoje. Nós declaramos, se é uma enfermidade de diagnóstico, vai lá, testa, faça o seu exame. Faz o teste que precisa. Jesus te curou hoje, marca essa data. Se você puder celebrar, 2 pessoas acabaram de ser curadas agora aqui. Agora, eu queria orar sobre você que sente que você quer seguir a Jesus, você tem esse desejo, mas você entende que você ainda não morreu para você de fato. Eu não estou falando que você não confessou a Jesus, nem que você estava longe. Eu falei para os meninos ontem, eu falei, cara, eu estou aqui na frente, eu sou uma dessas pessoas desse apelo, eu preciso matar mais coisas dentro do Samuel. Se você é uma dessas pessoas, eu queria te chamar para vir aqui. Deus precisa ver espaço suficiente em você para que Ele te encha dele. Então, se você sente, você quer ser, e você tem se dedicado a ser um seguidor de Jesus, mas ainda existem coisas que você precisa morrer para você, para depois de você morrer por uma causa, vem aqui, eu quero orar com você. Sabe, eu ouvi uma pregação um dia, o cara é um mestre, e ele explicou cientificamente qual é o efeito que a oração traz sobre nós. E de forma resumida, quando a gente ora, quando o Espírito começa a se movimentar dentro de nós, isso tudo tem base científica, amém? Uma parte do cérebro é ativada quando nenhuma outra coisa consegue ativar essa parte do cérebro, só a oração e o mover do Espírito que ativa essa parte do nosso cérebro. Só que quando essa parte do cérebro é ativada, ela começa a liberar hormônios de prazer e consequentemente gera vício para o corpo humano. E aí, esse cara dizia, sabe esse vício que você tem, essa dificuldade que você tem, essas manias que você tem, elas só podem ser vencidas com um vício maior. E eu acabei de falar que existe parte do cérebro humano que só é ativado quando a oração está sendo praticada e quando o Espírito se movimenta dentro de você. E isso libera um hormônio que libera algo viciante dentro de você. Sabe, eu queria que nós orássemos. Se o pessoal que é aqui da equipe, aqui da igreja, quiser vir abraçar, orar, fica à vontade. Amém? Vocês estão na casa de vocês. Mas eu queria que a gente orasse para que o Espírito invadisse o coração deles de uma forma que nunca invadiu antes. Para que sobressaia qualquer outro prazer, qualquer outra vontade, qualquer outro desejo. Se você que for no seu lugar, se você puder, erga suas mãos para cá. E você não vai só orar, mas você vai profetizar sobre eles agora. Diga, Espírito Santo de Deus, pega eles agora no nome de Jesus. Nós liberamos um toque fresco do Espírito agora no nome de Jesus. Nós liberamos o fogo de Deus agora no nome de Jesus. O fogo que consome qualquer outro prazer, qualquer outra vontade, qualquer outro desejo. Libera esse fogo aqui agora no nome de Jesus. Ergue sua voz, libere o Espírito de Deus sobre eles, o toque novo do Espírito sobre eles. Eu vaguei o mundo lá fora.
declaramos que a partir de hoje existe jovens e pessoas saindo daqui inflamadas pela glória de Deus, a ponto de que nenhum outro prazer, nenhuma outra vontade, nenhum outro desejo, nenhum outro sonho supere o que Deus tem para nós. Nós declaramos uma geração se levantando que vai ir além do que pode ou não pode fazer, mas que vai fazer tudo aquilo que o noivo deseja que veja eles fazendo, que vai fazer tudo aquilo que o Pai deseja que eles façam, que vai abrir mão de tudo aquilo que o Pai deseja que eles abram mão. Nós declaramos essa geração sendo levantada aqui hoje e agora. Nós declaramos que Betim vai ficar pequena. Nós declaramos que Betim vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias. Existe uma geração se levantando que vai impactar não só a sua família, o seu bairro, a sua rua, mas que vai impactar essa cidade. Não pelo muito falar, mas por poder ter frutos dignos, para que todos sentem e provem desses frutos. Para poder fazer assim como Jesus fez com Tomé. Venham, pode tocar, prove do que eu sou, prove do que eu tenho, provem de quem eu sirvo. Nós declaramos essa geração sendo levantada aqui hoje e agora, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. E isso, Pai, nos transforma de dentro para fora, Jesus. Continua operando, ó Pai, os teus feitos. Continua operando, Jesus, da forma que o Senhor queira, da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor determinou dentro de nós.